Pessoal, um rabino de Israel, que ele atua na questão mais mística da interpretação da Torá, fez uma relação com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e com o antigo rei de Israel, Jeroboão. E esse rabino, que eu vou te dar o nome dele, ele basicamente disse o seguinte: Naftali Bennett está está preparando o caminho para o Mashiach ben David. Se você não sabe, a vinda do Messias para o judaísmo, para o judeu, de acordo com a interpretação judaica, ela coincide com a construção ou reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso. Eu tô com uma baita dor de cabeça, então eu vou tentar. Eu vou falar um pouquinho mais calmo, enfim. Eu gosto muito desse assunto, eu falo com muito entusiasmo geralmente, mas eu vou tentar gravar aqui para você, tá bom? Então deixa aqui o seu arravte nesse vídeo, que eu vou explicar esse assunto. Saiu aqui no Israel News, perfeito? Então vamos ver aqui toda a questão. Deixa o seu arravte. Arravte significa gostei, like em hebraico, tá bom? Se você gostar, obviamente, do vídeo. E também, se você quiser começar o seu curso de hebraico, primeiro link da descrição estão todas as informações do curso. Então é exatamente isso. Esse rabino chamado Yekutiel Fish, ele é um conhecido místico em Jerusalém, que ele escreve sobre a questão, vamos dizer, também sobre a questão escatológica dentro do judaísmo. Isso é muito interessante porque a questão escatológica dentro do judaísmo, eles olham, eles interpretam diferente do cristianismo, tá bom? Mas uma coisa que a gente pode colocar em comum é que a questão, tanto cristã quanto judaica, elas envolvem o Mashiach, o Messias. Para os cristãos, o Messias vai voltar, porque ele já veio, no caso, Jesus, e para os judeus ainda esperam o Messias, tá bom? Isso é uma questão de religião, interpretações diferentes. Então esse rabino, ele disse o seguinte, que apesar da insatisfação popular em relação ao governo do primeiro-ministro Naftali Bennett, é justamente por causa dessa insatisfação do governo que, vamos dizer, as coisas estão se encaminhando para uma dinastia davídica final. Então as palavras aqui são desse rabino Yekutiel Fish, tá? E ele compara, no caso, a Jeroboão. Ele compara o primeiro-ministro de Israel a Jeroboão. Se você não sabe, Jeroboão foi um daqueles que se revoltaram contra o governo de Salomão. Roboão ficou com as tribos do sul e Jeroboão ficou com as tribos do norte. Essa história está relatada na própria Bíblia. Só que tem uma outra questão. Se você olhar na própria Bíblia, Jeroboão era filho de Nabat. Nabat, certo? Atenção a essa palavra. Filho de Nabat, o rabino ele pontua o seguinte: o nome hebraico de Nabat, certo, pode ser rearranjado para formar as letras de Bennett. Você acha que, no caso, Naftali Bennett. Então, o rabino faz essa conexão de Jeroboão, filho de Nabat, que Nabat pode ser rearranjado as letras em hebraica, são 3 letras hebraicas, no caso Nun, Beit e Tet, e pode ser rearranjado como Bennett, Beit, Nun e Tet, tá? Então ele coloca essa, vamos dizer, essa coincidência como fazendo relação. Então pode ser rearranjado para soletrar a palavra Bennett, certo? Bennett termina a influência do reinado de Jeroboão, iniciando assim
o reinado do Mashiach da casa de Yosef, certo? Ele disse ainda o seguinte, olha só. Ele disse que o primeiro-ministro Naftali Bennett, o rabino disse que o primeiro-ministro está dividindo a nação, afastando-os da Torá. A nação de Israel está clamando por Torá como nunca antes. Até agora os judeus estavam bem, com uma versão do judaísmo e da Torá, certo? O rabino Yekutiel Fish também fala do ministro dos assuntos religiosos do governo de Naftali Bennett, Matan Kahana, que está defendendo reformas de conversão altamente divisivas, certo? Isso também realmente, conforme o rabino, é um sinal de que realmente o povo está clamando pelo Messias. Então todos esses elementos aí do governo de Naftali Bennett, como, vamos dizer assim, elementos que o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não fazia. Então o próprio rabino diz, até agora o povo de Israel estava bem, obviamente. Benjamin Netanyahu estava 12 anos no poder, era muito tempo, ele já tinha construído uma base muito boa, apesar de não ter conseguido formar o governo, por isso que Naftali Bennett entrou no governo juntamente com aquela coalizão do governo e tudo mais. É uma história um pouco longa. Então o rabino está dizendo basicamente o seguinte, olha, é ruim que Naftali Bennett esteja no governo, no comando do governo, mas por outro lado é bom, porque esse, vamos dizer, é um sinal da vinda do Mashiach, da vinda do Messias, e também, consequentemente, uma das funções do Messias é a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Vamos dizer, organizar a área, organizar aquela questão que os judeus tanto esperam e anseiam, que é, no caso, a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Bom, isso é uma questão, uma interpretação própria do rabino aqui, Yekutiel Fish. Eu queria compartilhar com vocês. Deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, se você gostou, deixa o seu arravte, tá bom? Então é esse o vídeo que eu queria passar para vocês, ok? Muito obrigado por ficar até o final. Vejo demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui para você, tá? Fique na paz, shalom, shalom, lehitraot, que significa shalom, shalom, até breve. Tchau, tchau.